relação às modalidades de serviço, existem três modalidades de serviço. O serviço de mesa redonda e o serviço à carta, e o serviço de emenda com escolha, que é uma variante do serviço de mesa redonda. No serviço de mesa redonda é disponibilizado um menu fixo e geralmente por um preço também fixo. Neste tipo de serviço, quem organiza o evento paga o mesmo, quer os convidados comam todos os pratos ou apenas alguns. Por exemplo, uma emenda composta por uma sopa de peixe, um rosbife com batata frita e cogumelos e um bolo de chocolate. Mesmo que as pessoas não comam, por exemplo, o prato principal, quem convida vai pagar todos os pratos. Depois temos a emenda com escolha, que é um serviço de mesa redonda, também a preço fixo, mas em que os convidados têm a hipótese de escolher para cada prato entre duas opções. Por exemplo, o convidado escolhe entre um caldo verde ou uma sopa de cebola, depois opta entre um bacalhau no forno e linguadinhos fritos com arroz de tomate, e depois opta entre um gelado de lima e um semifrio de morango. Neste tipo de emenda, o convidado acaba por ter sempre alguma margem de escolha. Geralmente é um serviço que sai mais caro do que o serviço de mesa redonda, porque obriga a confeccionar as duas opções, mas tem vantagens ao nível da satisfação dos convidados. Por último, temos o serviço à carta ou lista, que é muito económico, porque só se paga o que é consumido e tem algumas vantagens. Por exemplo, existe muita variedade de escolha, permitindo que cada pessoa escolha o prato que mais lhe agrada. Se tiver de ser o convidado a pagar, a sua escolha também pode ser em função do preço que se sente confortável a pagar. Já aqui falamos que podemos ter vários tipos de serviço, desde um mais formal a um buffet ou um serviço volante, e por isso gostava agora de falar um pouco sobre os tipos de serviço que podem ser aplicados num evento, por forma a poderem selecionar aquele que consideram mais adequado. Existem dois tipos de serviço: o serviço formal, onde incluímos o serviço à francesa, o serviço à inglesa e o serviço à russa, e o serviço informal, como é o caso do serviço americano. O serviço à francesa é o mais requintado e é o que é usado em situações como casamentos, recepções e situações protocolares. Neste serviço, o empregado coloca no convidado um prato, que deve estar aquecido no caso das comidas quentes, pelo lado direito e com a mão direita. Depois vai convidado a convidado com a travessa e pela esquerda da pessoa aproxima a travessa para o convidado se servir e retirar os alimentos de travessa para o seu prato. Aqui, o convidado aproxima a travessa do prato do convidado para evitar pingos fora do prato e coloca os cabos dos talheres voltados para o convidado. O empregado então curva sobre a mesa para facilitar o serviço, com a mão direita sobre as costas. No caso de servir também molho ou uma guarnição em separado, usa a mão direita para segurar e apresentar as travessas. Aqui no serviço à francesa, o tempo de serviço depende muito do tempo que cada pessoa demora a servir-se, desde que o empregado se chega a ela com a travessa. No serviço à inglesa é o contrário, o convidado não pega nos talheres para se servir e é o empregado que o serve. Isto garante um serviço mais rápido, mas que tende a ser mais standardizado. Por exemplo, o empregado sabe que vai colocar 2 fatias de carne à pessoa, 3 colheres de arroz, etc. E a pessoa, se não quiser, é que diz: e tal, não coloco mais carne ou coloco aqui um bocadinho mais de feijão verde. No serviço à inglesa, o empregado apresenta a travessa ao convidado pelo seu lado esquerdo e, após este aprovar, começa a servi-lo, usando a colher e o garfo em pinça. O empregado começa a servir primeiro o elemento principal, que é a carne ou o peixe, e depois as guarnições. Se houver molho à parte, não coloca em cima da guarnição, mas sim ao lado. Depois, para retirar os pratos, o empregado retira-os pelo lado direito, como sempre. O serviço à inglesa pode também ser indireto, que é quando o empregado utiliza um carrinho de serviço, que é um guerridon, e está a preparar o prato do convidado junto da mesa. Aqui, o empregado aproxima o carrinho o mais próximo da mesa possível e pousa nele as travessas com os alimentos. E depois, utiliza os talheres de serviço para colocar os alimentos nos pratos. E, curiosamente, aqui já usa o garfo na mão esquerda e a colher na mão direita, e não em pinça. O convidado está a ver o seu prato a ser servido. O serviço à russa é pouco usado porque exige muito pessoal. Neste serviço, as peças, por exemplo, os grandes peixes ou os grandes perus, vêm inteiros da cozinha e muito bem decorados para serem apresentados aos convidados. Só depois são colocados em cima do guerridon para serem trinchados e então servidos à francesa ou à inglesa, sendo que neste último caso vão ser empratados no carro de serviço. Em relação ao serviço americano, este é o serviço mais fácil de todos. É o chamado serviço direto ou empratado, em que os pratos vêm já preparados e decorados da cozinha e são colocados à frente de cada convidado. É um serviço muito rápido, em que grande parte do trabalho foi feito na cozinha a preparar os pratos e depois a sua distribuição pelos convidados é muito rápida. Por último, temos o serviço informal, que todas as pessoas usam no seu dia-a-dia, em que a dona de casa coloca as travessas no meio da mesa, ou num aparador, ou num rechô, que é aqueles carrinhos que mantêm a comida quente, e pode ou servir ela aos convidados, ou pedir que cada um se sirva à vontade.
Para além destes serviços, gostava de falar do buffet e do serviço volante. No buffet são preparadas mesas auxiliares com todas as travessas e os convidados é que se levantam para se irem servir e voltam para as mesas. E levantam-se tantas vezes quantas sentirem necessidade ou vontade de ir buscar mais de algum prato. Neste tipo de serviço pode haver algum encadeamento dos pratos, mas geralmente são disponibilizados vários pratos ao mesmo tempo. A preocupação do staff centra-se em ir abastecendo a mesa com mais travessas e ir retirando as que já estão vazias, ao mesmo tempo que vão levantando os pratos sujos das mesas. O staff também presta assistência aos convidados, indicando, por exemplo, onde é que podem levantar os pratos e os talheres. Estes buffets podem ser quentes, frios ou mistos. Depois temos o serviço volante, que é usado quando o número de convidados e o espaço inviabilizam disponibilizar lugares sentados para todos, sendo por isso servido de pé. No entanto, é fundamental disponibilizar algumas cadeiras e poltronas para acomodar as pessoas de mais idade ou com problemas de locomoção. O serviço volante obriga a que se escolham pratos no menu que dispensem a utilização de facas. O bacalhau com natas e o arroz de pato são pratos tipicamente servidos no serviço volante, mas há muitos outros. Neste serviço, geralmente também são disponibilizados acessórios para prender o copo ao prato. O serviço volante geralmente é feito com empregados que circulam com as travessas e vão servindo os convidados, mas também pode ser feito com recurso a um buffet. Existem várias refeições que podem ser servidas, eu vou falar apenas de algumas, só para abrir um bocadinho o apetite. Vamos lá ver, temos o pequeno almoço, o brunch, o cocktail, o almoço e o jantar, o churrasco, o piquenique, que é a merenda, o bolo com champanhe, o copo de água e o lanche de casamento, que são dois conceitos diferentes, o garden party, o pôr do sol ou cocktail party, o beberete ou vinho de honra, a ceia e o buffet. Da próxima vez vamos falar delas com mais detalhe. Obrigada!